Olá pessoal, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu resolvi fazer esse vídeo para informar aos irmãos sobre o processo em que a congregação está fazendo, contra os críticos, e eu achei por bem fazer esse vídeo informar, Eu fiquei muitos anos em outras denominações evangélicas, 23 anos dentro da congregação cristã do Brasil, e confesso que nessa caminhada de 30 anos já sofri muitas injustiças dentro das igrejas, Mas eu sempre fui orientado aos líderes a não processar, Deixar na mão de Deus e orar. Já tive prejuízos financeiros muito grandes de várias partes, e a orientação quando eu entrava em contato, conversava com o ministério, era que a gente não pode processar o nosso irmão, E quantos de vocês, quantas histórias vocês conhecem de pessoas que sofreram injustiça, foram tiradas sua liberdade por injustiça, por causa de uma televisão, por causa de um pecado de morte que se diz que Deus não perdoa. Quantas histórias ao longo desses 9 meses que eu estou aqui no YouTube eu ouvi, e eu digo para vocês que é uma coisa muito forte, pesada, sabe? No meu intento, como eu já disse em vários vídeos, mas como esse vídeo aqui é explicando, esse caso da congregação está processando eu, a Jaque, do canal Falando com Ela, e mais uma pessoa do canal, até pró-CCB, também está sendo processado, mas cada um tem o direito de se manifestar ou não. E nesse longo desse vídeo, desses 9 meses, a minha intenção, quem vê os meus primeiros vídeos, até o primeiro vídeo que diz lá qual foi o motivo de eu abrir esse canal no YouTube, eu falo lá, o primeiro vídeo, o motivo era porque eu sempre fui de visita, de oração, de visitar o pobre, a viúva, os enfermos, os necessitados. E eu ter visto na pandemia, assim, da parte dos meus amigos, de muitas pessoas e muitas histórias que a gente tem recebido aqui ao longo dos vídeos, as pessoas se sentiram abandonadas, outras até passaram fome, necessidade de um remédio, de uma visita, de uma oração. E quando eu fui fazendo os vídeos aqui, que era cantar hino, contar as obras, trazer um pouco de fé, de esperança, e aí até chegar um ponto de eu fazer, tem até umas lives no meu canal, ao qual o ponto das pessoas querer me cobrar, sabe? Para fazer vídeo, live comigo aqui, para falar de Jesus Cristo, para falar de um evangelho, contar uma obra, levantar a fé das pessoas. Quando eles começaram a me cobrar por esse fazer uma live para falar de Jesus Cristo, aí eu já vinha assim triste, já mesmo na congregação, porque quando eu tinha uma pessoa que estava enferma, ou com depressão, ou doente, eu comunicava ao ministério, eu chamava os irmãos, aquele que toca um violão, aquele que tem um dom, sabe, de visita, e era muito dificultoso para mim encontrar alguém quando tinha alguma pessoa com condições financeiras menor. Era mais difícil você juntar um povo para fazer uma visita para aquele que realmente precisa. Mas eu via e sabia que eles me convidavam, vamos lá na casa do irmão tal, porque a casa do irmão lá é grande, o irmão tem uma condição, vai ter um churrasco, vai ter uma festa. Mas eu sempre gostei de estar do lado daqueles que precisavam, porque se lá já tinha 100 pessoas, 20 violão, 30 irmão que ora, 40 que profetiza, acho que não estava precisando de mim lá. Então eu gostava de estar sempre aquele que estava doente, enfermo, necessitado, não tendo alimento. Sempre minha vida foi dedicada a isso. E quem me conhece na região de Carapicuíba, nos lugares que eu passei, em vários estados, até fora do Brasil, sabe do meu desejo, do meu coração em servir a Deus. Então, ao decorrer dos vídeos que eu fui fazendo, eu fui tomando uma tristeza, porque eu fui vendo muitos amigos meus separando, perdendo as forças, alguns perderam a vida, outros perderam a família. Então eu fui vendo muita coisa triste, isso foi me entristecendo.
E quando eu vi que, sabe, o amor em meio ao povo de Deus se esfriava, aquilo ali me deu uma revolta, porque a cada vídeo que eu fazia, eu recebia os comentários de pessoas que foram feridas, machucadas, abandonadas, desprezadas. Eu acho que o que fala mais por mim são os comentários que tem no vídeo. Porque as pessoas que pegaram os vídeos, eu falando, aquele que está dentro do meu coração, um sentimento até parecendo um sentimento de revolta, não é, mas de dor mesmo. E você vê os comentários, cada vídeo que eu fazia, mais pessoas eu atingia, e mais histórias tristes. Até lembro daquela irmã que disse para mim que ela era empresária, ajudava a construir igreja, comprar terreno, e ela ajudou muitas construções, e o marido dela veio pegar Alzheimer, e ele ficou 5 anos com Alzheimer, e ele não teve mais condição de tomar conta da empresa, e aquela empresa veio a falir, e ela cuidando dele, não tinha mais dinheiro para pagar ninguém para cuidar dele, ela teve que ficar dentro de casa, e as coisas começaram a faltar, ao ponto dele começar a usar fralda. E ela solicitou aos pessoal, né, do Ministério da Obra da Piedade para levar fralda para ela, para poder ajudar, né, porque ela sempre ajudou a construir, comprar terreno. E quando ela foi pedir fralda para poder ajudar, né, as irmãs dissem para ela: você tem essa casa boa aqui, porque você não vende essa casa boa e você pega e compra uma casa simples, um barraquinho de madeira, e você não compra fralda para o seu marido? Ela falou que foi uma tristeza, gente, porque ela ajudou muito na igreja, na construção. Mesmo assim, as irmãs disseram que ia orar para ver se Deus confirmava de levar fralda para ela. E assim ela ficou esperando 3 meses, as irmãs vinham trazer a fralda, e quando ninguém veio, e quem apareceu para ajudar ela foi um pessoal da igreja católica, né? E por isso nós não devemos desfazer de ninguém, independente da religião, independente de, sabe, de quem ser a pessoa, porque a gente não sabe quem, na hora do nosso socorro, quem vai nos ajudar, né? Então essa história foi mexendo comigo e várias outras que eu fui vendo. E eu sempre disse aqui no meu canal abertamente que a minha história nunca foi o meu foco tirar as pessoas da igreja. Porque se a pessoa está lá, está feliz, não tem quem tira, não adianta. Mas sim essas pessoas que perderam a fé, a esperança. Então, engraçado que eu tinha até comentado com o Michael Oliveira semana passada, né? A notificação do processo eu recebi ontem. E semana passada eu estava falando até para o Michael que eu não queria mais eu quis fazer esse canal assim para ficar falando só da congregação, porque esse sofrimento das pessoas me dói muito, sabe? Eu sou muito assim, porque eu fico muito triste, porque você vê tantas pessoas desprezadas, tantas pessoas passando fome, necessitadas, enfermos, e você não vê, sabe, aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, que era amar, né? E quantas pessoas que você viu, eu conheço uma pessoa que ela sofreu muito na mão do esposo, o esposo batia muito nela, e toda vez que ela ia procurar o ministério dizia para ela não separar, que era para ela aguentar firme, que Deus ia fazer um milagre. Isso já fazem quase 50 anos e até hoje ainda ela sofre agressão do esposo, né? E engraçado que quando o processo, quando é para você buscar o seu direito, as instituições, as igrejas, de modo geral, elas não apoiam, né? Elas não apoiam você procurar uma delegacia, abrir um processo. Elas dizem que você tem que orar, né? Você tem que esperar em Deus. Mas a instituição, ela não espera em Deus. Quantas vezes você já ouviu essa palavra? Deixa na mão de Deus, Deus vai criar um caminho, Deus vai aparecer. Mas quando o ofendido, o atingido, né, é a instituição, aí não é deixado na mão de Deus, não é para orar, né? O engraçado eu vejo quantos templos bonitos, belos as igrejas constroem, né? E com dinheiro arrecadado do próprio povo. Mas o próprio povo que fica enfermo, doente, precisa se aposentar, precisa de um advogado, ele não encontra esse respaldo dentro das instituições, né? Dentro das igrejas. Porque as próprias igrejas, ela têm a sua assessoria, né? Pagam advogados para defendê-las nos seus interesses,
mas com o próprio dinheiro arrecadado pelo povo é pago esses advogados, mas o próprio povo não tem acesso a esse advogado quando precisa, né, gente? Então são coisas que vai só me doendo, só me entristecendo, porque essa parte jurídica também deveria ser aberta ao povo. Se a ofensa é sentida no lado pessoal, eu acho que o processo deveria ser pago pela pessoa no lado pessoal. Mas eles usam a instituição para alegar que a instituição está sendo atacada, porque aí ela pode usar o dinheiro da sua coleta para pagar o advogado. Eu deixo a pergunta: você pode usar esses advogados? Você que sustenta, que paga os advogados, você tem esse direito? Você não tem esse direito. Mas eu não tô triste não, sabe? Eu acho que é assim mesmo. Se a pessoa se sente ofendida, elas têm que realmente, a justiça está aí para buscar o seu direito, para buscar reivindicar, questionar, processar. Eu acho justo, mas esse ensinamento tem que ser dito na igreja para todas as pessoas. Não pode ser não pode haver, como nem diz membro da igreja, né? Dizem que os líderes, os pastores, tipo, fala assim que aqui todo mundo é igual. Mas como todo mundo é igual? Se a igreja souber que o irmão processou o outro porque o outro está devendo, ele perde a liberdade. Por que vocês podem processar outros irmãos, né? Então, gente, eu faço esse vídeo aqui, até agora não recebi nenhuma notificação de tirar o canal do ar, de parar de fazer vídeos. Tudo que eu falo aqui, gente, não é a coisa que eu acordo, eu preciso inventar alguma coisa, eu preciso falar alguma coisa. Os comentários dos vídeos já falam por si mesmo. Porque eu tenho tudo o que eu falo buscando a informação em algum outro canal, que eu vejo a informação e eu faço vídeos como sátira, né? Já que vocês gostam muito, que eu imito como se fosse um pastor, cabeça branca, ou como se fosse um profeta. Às vezes as pessoas acham que ali eu estou zombando, que eu estou tirando sarro. Não. E quem é das igrejas sabe que aquilo ali é tudo verdade que acontece. Não é mentira aquilo ali que eu falo. Parece que eu estou zombando, tirando sarro, contando mentiras, lorotas. Mas eu vivi dentro das igrejas mais de 30 anos, se for contar desde criança, que minha mãe já me levava para Deus e Amor, me levava para a igreja católica, depois me levava para Deus e Amor, e eu fui crescendo no meio evangélico. E eu sei que isso acontece, porque dentro da minha casa aconteceu muitas histórias assim. Então eu achei por bem vir trazer um vídeo aqui para vocês e falar que estamos aguardando o que vai acontecer. E é isso, gente. Meu foco aqui nunca foi, como eu sempre falo, destruir as igrejas, porque isso é muito forte, isso é de geração em geração, isso já vem de pai para filho, hereditário, já vai levando para os templos, já vai criando a criança ali dentro, e isso nunca vai acabar, sabe, essa parte Mas o meu foco sempre foi para aquelas pessoas que perderam a fé, a esperança, que saíram da igreja, que estão doentes, e eu nunca disse nada aqui, nada do que eu falo aqui, eu não tenho prova. Tudo que eu falo nos meus vídeos são pessoas que me mandam mensagens. E essas mensagens, essas coisas que foram movimentando, pessoas que falam comigo no particular, eu tenho tudo gravado sobre as coisas que eu falo aqui, né? Que as pessoas me passam informação, em cima daquelas informações são feitos os vídeos e a gente pode ver no comentário, né? O Ramon Pereira disse assim, você tem razão em todas as palavras que você disse. Esse povo que só querem saber de quem tem dinheiro. Quem cai em situação complicada sofre com depressão. Também já levei vários calotes, inclusive levei um calote alto de um certo irmão, dono de uma farmácia em Osasco. E assim ele vai falando, né, gente? Então essas coisas, aqui ó, a dona aqui é Cristiane Pereira. Eu mesmo era organista, me separei por violência doméstica e ainda fui julgada como adúltera, tá? Quando a pessoa ela apanha e quando ela tem que ir pela orientação, ela fica calada, esperar. Quando a pessoa não aguenta viver aquela vida de ficar apanhando, ela sai. Aí ela diz aqui: me separei por violência doméstica.
doméstica e ainda fui julgada como adúltera e discriminada por toda a irmandade da cidade. Mas hoje sou liberta desses julgos humanos. Fui músico, isso aqui agora é o Eliezer. Fui músico 42 anos. Hoje sou deficiente visual. Ele ficou dentro da igreja 42 anos. E nunca tive uma visita desse povo falso. Para o vídeo aí, vocês mesmo leiam. Tá? Agora, o Oliveira. Posso dar testemunho de que essa igreja fez na minha família. Mas lá tem um espírito que não é de Deus. Que as pessoas não conseguem se livrar. Se eles saírem lá, cairão em depressão, pois acreditam cegamente que lá é o único caminho. Mesmo que as práticas sejam que destrói a vida das pessoas. Disse dar testemunho, eu presenciei, não história, eles contam lá na frente, só coisa triste que se essas pessoas saírem da igreja. Essa aqui foi quando eu fiz um vídeo, vocês vão lembrar, da irmã Roseli, em que ela perdeu seu esposo. Eu vou ler só esse, gente, para não ficar muito longo o vídeo. Eu fui esposa do irmão que ele faleceu, ficou cego, ficou muitos anos sem receber uma visita de ninguém. E ele trabalhava nas construções, se dedicava na igreja, no templo. Então eu fiz ela me passou as informações do que estava acontecendo e eu fiz um vídeo. Que é esse vídeo desse irmão que está aí, acho que é Reginaldo, né? Então é a Roseli, ela disse assim, ó, eu fui esposa do irmão Reginaldo. Sou eu quem sabe realmente tudo que passamos durante 26 anos dentro dessa igreja. Sou eu quem sabe as rodinhas que há e quem não fizer parte não é convidado para nada, dos grupos, né? Sim, sou eu que tive depressão por vir um ancião enviado do inferno na minha casa, com conselhos que jamais viriam de Deus. Eu na depressão, tentei o suicídio por tantas heresias. Esse caso de suicídio é o que mais acontece dentro das igrejas. Eu na depressão tentei suicídio por tantas heresias. E se não bastasse, era atacada nos cultos, na hora da palavra, em cima do púlpito. Com tantas coisas, meu esposo adoeceu e não veio um visitá-lo. Só ouvia dizer que foram para Campinas, que foram para Sorocaba, que foi uma benção, a visita, mas aqui ninguém apareceu. Enquanto ele era útil, era um caro servo de Deus. Mas a partir do momento que adoeceu, que não podia mais ser útil, dar carona para os irmãos e levar os ministérios para congregar fora, quando não pôde mais foi esquecido, descartado como um copo depois de beber água na igreja, como um copo descartável, né? Vocês defensores dessa igreja, entendam uma coisa, quando chegar a sua vez, você verá a dor, mas jamais poderá dizer que não sabia. Não foi por falta de amor, é falta de Cristo. Não sei se vocês conseguem pausar o vídeo e ler. Tá aqui, esses comentários estão nesse vídeo. Então não são histórias contadas. A esposa dele conta a história. Então todos os meus vídeos eu tenho conversas, eu tenho áudios. Sábado mesmo uma irmã está pedindo conselho para mim. Que ela apanha do marido, o marido bate nos filhos, mas chega na igreja ele atende culto. Eu tenho aqui os áudios gravados, tem as conversas, foi sábado, vou deixar tudo gravado aqui. Então eu não vim aqui lutar contra templos, porque isso sempre existiu, desde a época de Jesus já existiam os templos, né? Já existiam os líderes, isso aí nunca vai acabar. Mas as minhas palavras, eu fico feliz, até a irmã disse sábado, eu tenho esse vídeo aqui gravado, que ela mandou um áudio muito longo, 15 minutos, então não dá para cortar assim para trazer, em que ela disse que ela estava com muita depressão, sofrendo e desprezo da igreja, e aí ela, através dos meus vídeos de alguns outros canais, ela conseguiu ter força, porque aquelas palavras que nós falamos, que eu falava, atingia ela e foi dando ânimo, foi dando força, e ela com 50 anos de idade,
começou a estudar. E ela falou que está estudando direito e ela estava com uma depressão. Fez, depois de 50 anos, ela se formou, hoje ela é advogada. Ela mandou um áudio para mim que através do meu canal e de mais alguns, conseguiu se libertar daquela opressão, daquele jugo, daquele peso, né? E ela hoje consegue viver a vida dela, exercer a função dela de advogado. Então é isso, gente. Contra a verdade, né? Não tem como a gente falar essas palavras. Eu creio que eu já tinha uma intenção de mudar meu canal assim. Eu quero levar mais pro lado de sátira, de humor, né? De todas as vertentes, não só de religião, porque pra mim é muito desgastante. Às vezes vocês percebem que eu fico alguns dias sem fazer vídeo, porque pra mim, tratar de assunto onde a pessoa diz que sofreu, que o filho foi abusado, quantos relatos eu recebo aqui de pessoas dizendo que teve os filhos abusados e quando era criança, a Jaque mesmo diz isso, né? Que quando ela era criança, essa que está sendo processada também, do canal Falando Com Ela, diz que quando ela era criança ela foi abusada pelo padrasto e à noite o padrasto ia para a igreja pregar a palavra, atender culto. Então, gente, para mim é muito difícil isso aqui também. Não é fácil. Mas é tudo que eu faço, ou é os vídeos que eu faço, ou é informações que me passaram, pessoas pedem ajuda, né? Que nem as pessoas de algumas igrejas pediram ajuda, ou de informação de outros canais do YouTube. Quando eu faço com sátiras, é porque não é uma coisa que eu sei, é uma coisa que eu ouvi falar, né? Às vezes até falo para vocês, não, vocês faz mais vídeo do Profeta Malandro, do